O nosso bate-papo de hoje aqui no Instituto GPI é com ele, Dr. Saulo Soares, médico do trabalho, doutor magna cum laude em Direito pela PUC de Minas Gerais, titular da cadeira 26 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, a BDSS, e é com ele a maior autoridade, a maior autoridade que a gente tem aqui no nosso meio para falar de medicina do trabalho. A gente já conversou com ele lá no Instagram do GPI, @Instituto GPI, fizemos algumas lives. Aqui também a gente está agora trazendo esse conteúdo para você aqui no nosso site, no blog do Instituto GPI. E hoje, o nosso tema de agora é um tema super interessante, porque quando a gente fala em medicina do trabalho, fala em saúde ocupacional, essa é uma outra palavra-chave que vem junto com esses conceitos. Se eu estiver errado, por favor, doutor, me corrija. Mas a gente vai falar de perícias em medicina do trabalho. Doutor Saulo, bem-vindo mais uma vez. Já vou começar lhe perguntando sobre a perícia, que é um termo muito usado na saúde ocupacional, quem trabalha com medicina do trabalho. A gente ouve bastante ouvir isso, mas explica para o pessoal que está assistindo agora, pessoal de casa, ou para quem quer se aperfeiçoar no assunto, quem sabe fazer uma pós-graduação, ou para quem é leigo, quem não é da área, assim como eu, que sou do jornalismo. O que são as perícias médicas do trabalho? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Neemias, pelo convite. Então, essa temática da perícia, de forma sintética, a perícia vai ser um meio de prova, no caso aqui, no processo judicial. E o médico do trabalho pode atuar como perito. Perante o quê? Perante os tribunais. Ele pode ser perito da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Mais ainda, o médico do trabalho é voltado para as perícias da Justiça do Trabalho, porque apuram exatamente o nexo entre uma doença e o trabalho. E quem é o especialista em avaliar o nexo entre doenças e trabalho? O médico do trabalho. E só falando em perícias, você falou, o médico do trabalho é ele que realiza esse trabalho. É somente ele, só e somente ele? A gente vê em algumas dúvidas da população geral, dúvidas de quem está iniciando na área, por exemplo, e a gente sabe que outros profissionais também permeiam a saúde ocupacional, a medicina do trabalho. Por exemplo, a gente sabe que os engenheiros também têm certa atuação na área. Acredito que, quando se fala em riscos biológicos, por exemplo, o engenheiro ele pode fazer uma perícia de insalubridade por risco biológico, por exemplo, ou somente a medicina, e especificamente a medicina do trabalho, o médico do trabalho, está apto para fazer esse tipo de perícia, para realizar esse tipo de serviço? Exatamente. No que tange a prova pericial relacionada à insalubridade ou periculosidade, essas só podem realizar ou o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho. Então, são os únicos dois profissionais que podem realizar perícias nesse sentido. Já as perícias que apuram doenças ocupacionais, acidentes do trabalho, essas podem ser realizadas basicamente por médicos. Pode ser o médico do trabalho, pode ser o médico especialista em perícia médica, ou até mesmo o médico especialista na área que está se discutindo. Por exemplo, está se debatendo uma doença ortopédica relacionada ao trabalho. Pode um ortopedista atuar nessa perícia? Pode. Não é proibido. Mas, geralmente, pelo número, a depender da cidade, se utiliza de médicos do trabalho e médicos peritos. Só o que acontece? O Brasil é muito grande. Em algumas cidades do interior do Brasil, não tem um médico do trabalho, não tem nem médico. Então, nessas situações, até outros profissionais não médicos atuam como peritos do juízo. Nesse sentido, você falou uma coisa que é muito tocante, é chocante até. Você disse que tem lugares no Brasil que não tem nenhum médico, né? Não tem um médico de trabalho, Exato. nenhum médico. Você teria, e se não tiver perfeitamente entendível, dados concretos sobre isso? Como é que está a nossa situação a nível de Brasil em relação aos médicos do trabalho? E eu fico até chocado você dizendo agora, se bem que é uma realidade que, principalmente nós jornalistas sabemos que falta médicos sim no Brasil,
né? Apesar de a gente estar formando muitos profissionais sempre, mas tem lugares que não tem. Você tem dados sobre isso, obviamente, principalmente falando que tange aos médicos do trabalho pelo Brasil? Exatamente. O que acontece nos dados? O Conselho Federal de Medicina fez a demografia médica em 2018. Médico do trabalho estava em sexta maior especialidade. Mas temos que lembrar que nem todos exercem a profissão, outros possuem outras áreas, outras especialidades e ficam mais em outras especialidades, ou até mesmo não atuam como peritos. Porque como é que ocorre? O médico do trabalho precisa buscar o tribunal que pretende atuar e fazer o cadastro. Isso é algo interessante. Não existe concurso público para atuar como perito judicial. É uma nomeação diretamente pelo juiz. Então, é algo mais rápido. O médico não vai precisar esperar um processo seletivo, esperar um concurso e ser nomeado. Ele pode assumir essa atividade, incluindo com suas outras atuações. Basta esse cadastro no tribunal, conforme prevê o regimento de cada tribunal. E onde que está prevista essa atuação? No Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil estabelece que o perito é um auxiliar eventual do juízo, é assim que utiliza. E o perito vai ser chamado quando? Quando há necessidade de algo científico, de algo técnico para ser esclarecido. O juiz formado em direito, ele não vai ter conhecimento sobre a doença ocupacional, sobre nexo ocupacional. Então, não só para o juiz, mas para o devido processo legal, é necessário se passar por esse meio de prova. Perfeitamente. Doutor Saulo, você mencionou agora há pouco, por exemplo, um caso hipotético, se a pessoa tem precisar de uma perícia na parte de... Você mencionou, me fugiu agora a palavra. Ortopedia. De ortopedia, pronto, perfeito, obrigado. Você mencionou a pessoa precisar de uma perícia na parte de ortopedia e tal, o médico pode atuar. Me veio uma outra dúvida agora, enquanto a gente conversava. Por exemplo, se o determinado caso é de doença psiquiátrica, o médico do trabalho, ele pode fazer uma perícia em relação a doenças psiquiátricas, perícias sobre doenças psiquiátricas? Excelente. Pode. Eu mesmo, como médico do trabalho, já atuei como perito do juiz em situações de transtorno mental relacionado ao trabalho. Exemplos atualmente: síndrome de burnout, depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, que acontece em algumas situações de trabalhadores que sofrem assalto no trabalho repetidamente. Então, o médico do trabalho também atua nessa área. Ele tem que verificar, primeiro, se tem a doença. Segundo, ele vai avaliar o nexo entre aquela doença e o trabalho que o empregado exerceu. E depois ele ainda vai mensurar o dano daquela doença. Então, é uma atividade complexa. E cada parte pode contratar o seu médico do trabalho. Isso que é interessante. Então, o juiz vai ter o seu perito, que é o perito do juiz, mas a parte reclamante pode ter seu assistente técnico. Aí vai ter seu médico do trabalho lá. E a reclamada, a empresa, também tem seu assistente técnico. Então, digamos assim, um exame pericial que estão todas as partes e mais essas contratadas, terão ali 3 médicos. O perito e o assistente técnico de cada. E o assistente técnico é mais uma área de atuação que o médico do trabalho pode deter. Perfeito, perfeito, doutor Saulo. Para a gente encerrar esse tema, porque a gente vai continuar falando aqui nos próximos dias, em outros links aqui no nosso site, sobre outros temas relacionados à medicina do trabalho, hipoteticamente, você vê que a gente imagina muito, né? A gente pensa muito das possibilidades, as curiosidades vêm daí. Uma empresa fechou. Se uma empresa fechou, fico com a dúvida, quem que fica com os prontuários clínicos dos trabalhadores? Hipoteticamente, nessa situação, uma empresa fechou, quem que fica com esses prontuários clínicos da equipe, dos colaboradores? Da equipe. A norma regulamentadora número 7 estabelece que a posse dos prontuários tem que ser do médico coordenador do PCMSO. Mas o que ocorre? E a empresa fechou. Teoricamente, o médico
que era o médico empregado, ele pode ficar com aqueles prontuários em guarda, ou se aquela empresa realmente é uma empresa pequena, não tem outra filial, não tem ninguém, ele vai ter que ficar com esses documentos, o médico do trabalho, que era o último coordenador. Mas há questionamentos porque ele não vai ter mais vínculo de emprego com seu ex-empregador, né? Então, o que é que ocorre em algumas situações? A empresa pequena não contrata um médico do trabalho, ela contrata uma clínica terceirizada, essas clínicas de medicina do trabalho. Então, quando a empresa fecha, é natural que a clínica mantenha no seu arquivo todos aqueles prontuários. Tem que manter em regra por 20 anos após o desligamento do trabalhador. Outro ponto interessante que recordei aqui nas perícias é que podem questionar quanto que ganha um perito, né? Questão da remuneração, como que é. Você diz que o perito não é concursado, ou seja, o perito não tem um salário fixo. O que ocorre? Geralmente, o juiz atribui para uma perícia o valor de um salário mínimo. Pode ser mais, pode ser 4 salários mínimos, pode ser 5, mas digamos aí o patamar mínimo, entre R$ 1.000 e um salário mínimo. O perito pode fazer, por exemplo, 5, 6 perícias por dia. Imagina, todo dia aí ele pode receber 5 salários mínimos. Numa semana, ele pode receber um valor grande. E no mês, onde é que a gente acessa isso? Se você olhar o portal da transparência de tribunais, há tribunal que especifica quanto que pagou para o perito naquele mês. Tem tribunal que você acessa que verifica que um determinado perito recebeu R$ 60 mil um mês de perícia. Nada Porque mal. não sendo concurso, não tem teto. Ou seja, vai depender de quantas perícias você fez. Mas tem o porém. Geralmente, a pessoa vai receber 1 ano, 2 anos, 3 anos após a realização da perícia. Então, é como uma poupança. No começo, ela não recebe e ela vai receber só ao final. Alguns pedem adiantamento na Justiça do Trabalho. Por que essa demora toda, doutor? É uma situação da Justiça do Trabalho de não adiantar o perito. Eles esperam um trânsito em julgado para ver a parte perdedora e se vai ser a empresa que vai pagar ou o reclamante. O reclamante solicitando justiça gratuita, quem vai pagar é o tribunal. Nisso aí, tem gente que espera 3 anos, 4 anos para receber. Então, você começa a fazer hoje para depois ir recebendo aquilo. Isso quer dizer também que se a pessoa parar de fazer perícia hoje, ela ainda vai ficar aí 5 anos recebendo valores relacionados à perícia, né? Mas isso ainda depende da praxe de cada tribunal, do volume de perícias. E temos que lembrar que, não sendo concursado, o perito ainda, ele tem que, digamos, o juiz vai ter que se satisfazer com aqueles modelos de laudo pericial. Pode ser que determinado juiz de uma vara goste do seu trabalho e já outro não. Então, ainda tem essa situação. Conforme o Código de Processo Civil, as perícias deveriam ser distribuídas de forma equitativa. Se tem 10 peritos naquela vara, então deveria ser de forma equitativa. Mas, na prática, ainda está patinando essa disposição do CPC de 2015. Perfeito. Doutor Saulo, é sempre muito bom conversar com você sobre medicina do trabalho, que a gente aprende demais, a gente aprende sobre a saúde ocupacional, aprende até sobre a legislação, sobre os direitos e deveres também do pessoal, quem trabalha nessa área. Por aqui a gente vai ficando por hoje, a gente vai ficando por aqui nesse bate-papo, mas a gente convida você para outros bate-papos mais, para trazer sempre mais esclarecimentos e conhecimento para o pessoal aqui que visita o nosso site, tá certo? Obrigado mesmo.